Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta. Salve, galera do ProEnem, pedindo bênçãos às entidades do tempo para falar hoje com vocês sobre dois presidentes muito diferentes entre si e que vão fazer parte de uma parte da história do Brasil tensa. Mas vamos lá, pessoal. Para a gente falar primeiro do senhor Jânio Crazy Quadros, primeiro é importante a gente lembrar do final do governo JK, beleza? Juscelino Kubitschek governa até 1960 e deixa um Brasil com crescimento econômico, com modernização de infraestrutura, com geração de emprego, com aumento percentual do PIB, mas deixa um Brasil com uma grande dívida externa e, sobretudo, com grandes escândalos de corrupção, especialmente na construção de Brasília. Então, o Brasil, cara, foi bombardeado por notícias de venda de licitação, de lobby no Congresso Nacional, de desvio de verba pública, de superfaturamento, com empresas que vocês conhecem hoje, Odebrecht, MRV, Mascarenhas, etc. E aquilo traumatiza o brasileiro, que já é traumatizado por corrupção desde a República Velha. E, pô, JK, um médico, maneirão, bonitão, estiloso, pá, e o cara também é corrupto, também se corrompeu. Então, vem o Jânio Quadros surfando uma onda totalmente avessa ao Juscelino Kubitschek, candidato por um partido completamente desconhecido, o PTN, e ninguém sabia muito bem quem era o senhor Jânio Quadros, né? Então vamos contar essa história desde o começo. O Jânio Quadros era professor de português, falava um português extremamente rebuscado. Uma vez perguntaram: senhor presidente, por que o senhor fez isso? Fila porque aquilo. Quem é que fala? Não é fiz porque eu quis, não. Fila porque aquilo. Era um cara extremamente grosseiro. Tipo, os jornalistas tinham medo de falar com ele, porque tu podia tomar um coice a qualquer momento. Um dia ele estava bebendo uísque. Aí chegou uma jornalista e falou assim: senhor presidente, por que o senhor bebe? Sabe aquele tom também negativo, né? Por que o senhor bebe? Ele falou assim: bebo porque é líquido. Se fosse sólido, eu comi Luílo. Se eu bebo porque é líquido, fosse sólido, eu comia. Então, Jânio Quadros, eu acho que ele é do Mato Grosso do Sul, mas foi com um ano para São Paulo. Então é paulista, né? E dava aula em escolas tradicionais de São Paulo, um professor de português muito respeitado. E aí, em 45, no final da Era Vargas, a gente teve eleições gerais, eleições para todos os cargos. E os alunos ficavam: Jânio, se candidata, professor, se candidata, se candidatar. Gostavam muito de falar de política, mas não queria saber de política. Os alunos filiaram ele ao PTN, fizeram campanha para ele e, claro, né, para vereador. Ele não foi eleito, mas ele conseguiu ter votos para virar suplente. Ou seja, ele virou reserva. Se alguma coisa acontecer na Câmara dos Vereadores de São Paulo, ele pode ser convocado. Ele achou graça, agradeceu aos alunos: vocês são malucos, vocês fizeram uma candidatura sem R$1 de campanha, nada. E o que vai acontecer em 46?
o Dutra, presidente eleito, vai fechar o PCB. E aí, quando o Partido Comunista Brasileiro é fechado, todos os vereadores são impugnados e expulsos da Câmara. Todos os suplentes são convocados. Quem vira vereador sem nunca ter saído de casa? Jânio Quadros. E aí o cara vai lá virar vereador de São Paulo. Começa uma carreira meteórica, irmão. Ele foi 2 anos vereador, aí foi 2 anos deputado, depois 2 anos prefeito. Já pensaram que cada ida ao mercado pode ser uma chance de ganhar uma grana extra? Isso mesmo! Hoje eu vou mostrar como transformar aquelas notas fiscais que você joga fora em dinheiro. O segredo é o Melios. Esse aplicativo é um verdadeiro achado e transforma as notas no mercado em cashback. Querem ver como funciona? Antes de ir às compras, eu sempre dou uma olhada no Melios para ver os produtos com cashback. Assim, já sei o que vale a pena pegar. Estou aqui no mercado e vou escolher alguns itens que estão com cashback no aplicativo. É muito fácil encontrar boas ofertas. Depois de pagar a parte mais importante, a nota fiscal. Essa é a chave para transformar suas compras em dinheiro. Agora em casa, é só escanear a nota no aplicativo do Melios e olha só. O cashback já entrou na minha conta. É como encontrar ouro nas compras do dia a dia. Não percam tempo, pessoal. Baixem o Melios e comecem a transformar suas notas fiscais em dinheiro real. Vocês vão amar ver o cashback acumulando. Maior do que o do Getúlio Vargas em 50. É sério. Ele foi, de verdade, um fenômeno político nacional amplamente aceito e que vai alcançar o cargo máximo do nosso país fazendo uma campanha de anticorrupção, de varrer a corrupção. E deu certo. O cara, meu irmão, nunca tinha terminado o mandato. Na verdade, na vida dele inteira, ele só terminou um mandato, que foi governador de São Paulo em 82, né? Já na década de 80. E enquanto o governador de São Paulo foi, proibiu o skate, o grafite, o hip hop, o breakdance. O cara é um chato. O Jânio Quadros é um chato, um conservador chato mesmo. E você vai começar a observar já nesse momento, beleza? Agora uma coisa interessante. Quem apoiou o Jânio Quadros? A UDN. Lembra da UDN? É o partido de Carlos Lacerda, o jornalista que era o grande opositor de Vargas, agora é governador do estado da Guanabara. Agora é governador do Rio de Janeiro. E ele apoia o Jânio, porque se você perceber bem, Dutra, acabou Vargas, Dutra, PSD, apoio de Vargas. Aí entra Vargas de novo, PTB. Aí entra JK, PSD, partido de Vargas. Com o vice-presidente João Goulart, do PTB, partido de Vargas, porque o Vargas fez o PSD e o PTB. O Jânio é eleito presidente, mas o vice dele é o João Goulart. O mesmo cara que dobrou o salário mínimo, que foi ministro do Trabalho do senhor Getúlio Vargas e que tem acusações sobre ele de ser comunista, beleza? Então, assim, a ideia do Lacerda apoiar Jânio era uma coisa tão estranha que eu acho que foi o jornal O Globo mesmo. Falou o seguinte: o apoio de Lacerda a Jânio é a UDN de porre. O que ele quer dizer com isso? A UDN tá bêbada. Ela não, como é que ela vai apoiar um cara que ninguém sabia qual era dele? Não sabia se era de direita, não sabia se era de esquerda, não sabia nada. E o Jânio, então, vai assumir a presidência e a primeira coisa que ele vai ter que lidar é com a dívida externa, né? O Juscelino Kubitschek, essa foto dele é muito boa, né, cara? O Jânio, ele acaba se transformando em uma caricatura dele próprio, tá? Mas vamos primeiro, daqui a pouco eu volto a ler. Então a primeira coisa que ele faz é ter que criar mecanismos para pagar essa dívida externa. E ele não está errado. E ele também não tem de onde tirar esse dinheiro. Então ele vai cortar gasto. E cortar gasto, porra, é a coisa primordial se você quer pagar uma dívida que você não tem dinheiro. E aí ele corta o subsídio do trigo. O Brasil importa muito trigo. E aí se você corta o subsídio que o governo dá,
o preço do pão, o preço do macarrão começa a subir. Gêneros de primeira necessidade. E ele também vai cortar o subsídio na importação de petróleo. Se o governo não dá mais uma ajuda na importação de petróleo, o que aumenta também? O combustível. E aí aumenta a gasolina, o querosene, o diesel, e vai aumentar o frete, vai aumentar o transporte, vai aumentar os produtos. Então ele já começa o governo vendo ali o preço aumentar dos produtos mais consumidos da sociedade, e a galera já começa a falar, pô, mas o cara é honesto, não é corrupto. E a imprensa estava querendo entender quem era esse cara. Então o tempo inteiro o jornalista falou assim, pô, e aí, seus assessores, e aí, como é que faz? E aí saiu uma notícia, uma bobeira, mas que também virou notícia nacional. Deixa eu dar um gole aqui, por favor, Renan, rapidinho. Que o Jânio Quadros, ele governava através de bilhetinhos. Já viram, desde a época do Bolsonaro e agora do Lula, que aí quando tem reunião ministerial, a imprensa vai lá, a imprensa não, né? Depende se a reunião é fechada ou não. Mas geralmente vaza uma foto ou um vídeo do presidente no meio e todos os ministros ao redor dele para debater o que está acontecendo. E aí, como é que está o Ministério da Educação? Como é que está a economia? Como é que está isso? Babá. O Jânio não fazia reunião ministerial. Ele chegava lá na mesa do ministro da Educação e botava um bilhetinho, olha, é necessário a gente conversar sobre o Fundo de Educação Básica. Aí eu chegava no Ministério da Educação, estava lá o presidente, é necessário... Mas e aí? Cadê a nossa reunião? Como é que a gente conversa? E aí essa política dos bilhetinhos virou notícia nacional e começa a galera a sacanear o Jânio. Pô, o Jânio é maluco, o Jânio não faz reunião, o Jânio fica deixando bilhetinho na mesa das pessoas como se fosse, pô, filho dele. E aí essa ideia de que ele é um cara exótico se fortalece muito. Só que muito mais doido do que isso são as medidas conservadoras que ele vai tomar. Então ele vai lá e vai proibir a rinha de galo. Não pode mais ter briga de galo. Eu acho maneiro. Acho mó vacilo com os animais. Só que a rinha de galo era uma febre nacional. Tipo assim, todo o Brasil apostava naquilo ali. E aí a popularidade dele diminui. Aí ele foi lá e proibiu o lança-perfume. Porque a galera no carnaval não lançava pra fora, lançava pra dentro e ficava doidona. Lança-perfume é uma droga. Beleza, é uma questão sanitária, né? De saúde pública, de combate a uma droga. Mas a popularidade dele cai mais um pouco. E aí não tem motivo, meu irmão. Aí ninguém consegue defender isso. O cara proibiu o uso de biquíni na praia. Olha que doideira. Brasília estava lá, ok. Mas ele governa a maior parte aqui do Rio de Janeiro. Ainda estava nessa transição. E ele vai alugar um apartamento no Leblon, área nobre do Rio de Janeiro. Toda vez que ele voltava do catete com a esposa, ele chegava lá, estava chegando lá com o motorista, e aí a primeira-dama via as cariocas atravessando a rua de biquíni. E ela ficou indignada, ficou revoltada, talvez pelo Jânio. E aí ela vai a São Paulo e faz um abaixo-assinado com milhares de assinaturas para que o presidente proibisse o uso de biquíni na praia. Disse o Jânio Quadros, haviam abusos, o abuso, uau, dos biquínis. Então, cara, ele começa o governo meio que assustando o país, dizendo assim, cara, esse cara é maluco, ele tá preocupado mesmo com biquíni na praia de Ipanema, ele tá realmente preocupado com um lança-perfume. Sabe, não são medidas, tirando o biquíni, agressivas, mas são medidas estranhas para uma preocupação de um presidente da República. Agora, externamente, antes dele assumir a presidência, nós tivemos a Conferência de Bandung. Essa vai ser a nossa última aula teórica, que é o início da descolonização da África e da Ásia e, sobretudo, a criação de um conceito político, o terceiro mundismo. Então, o que é o terceiro mundo, galera? Ah, professor, são países subdesenvolvidos. Não vai nessa não tem nada a ver. Existe o primeiro mundo, que foi criado pela humanidade, que é o capitalismo. Em resposta a isso, surge no século XIX o socialismo, que é o segundo mundo. O terceiro mundo seria os países não alinhados, nem ao capitalismo e nem ao socialismo. Uma maneira de você ter... Aí, Renan.
Estão me ouvindo pelo menos? Então, Então, beleza. É uma maneira de você ter liberdade na tua soberania. Eu posso conversar com a União Soviética, eu posso conversar com os Estados Unidos. E ele achou aquilo o máximo. Ele achou aquilo, porra, é isso aí. E começa a falar o seguinte: o Brasil é um país de terceiro mundo. O Brasil é um país não alinhado. O Brasil é um país de política externa independente. A galera falou assim: ah, valeu. O país que não tem nem o Partido Comunista, um país que rompeu relações diplomáticas com a Soviética, um país que importa tudo que os americanos vendem, tu quer meter essa que o Brasil não é alinhado? Ele falou: quero não, eu vou provar. E aí ele retoma relações diplomáticas com a União Soviética e com a China, com os dois países comunistas. E não só vai retomar relações diplomáticas, como vai abrir embaixada. Aí, meu irmão, a oposição de direita, especialmente o Lacerda, que apoiou ele, começa a falar: qual foi, presidente? Tá maluco? Que papo é esse? Não tem nada a ver. E ele vai continuar. E aí ele vai condecorar Yuri Gagarin, o cosmonauta soviético que foi o primeiro homem para o espaço. Pô, o cara merece. Pô, o cara não foi para Iguaba, ele foi para o espaço. Então, assim, até quando os militares tomarem o poder lá em 64, o Castelo Branco não vai derrubar a condecoração do Gagarin, entendendo que, tipo assim, pô, o feito desse cara foi realmente muito importante. Mas tem um problema. Ele é comunista, esse aqui é comunista, é um cosmonauta soviético. A galera deu uma segurada. Agora, quando o Jânio condecora Ernesto Guevara, o conhecido e famoso comunista Che Guevara, aí não teve perdão. Porque assim, cara, a condecoração do Che, que é um cara que faz a Revolução Socialista, faz a Revolução Cubana e depois é um grande influenciador do regime de Fidel Castro para se ligar ao comunismo, que é o cara que vai lutar no Congo, é o cara que vai lutar em Angola, o cara que vai lutar na Bolívia. Mano, ele é um militante comunista famosíssimo. E aí, pra direita liberal, isso foi um tapa na cara, isso foi uma afronta de verdade. O Jânio é comunista. E quem vai falar isso é o próprio Lacerda. O Lacerda, depois tem a foto dele ali, depois eu mostro. Ele vai à rádio, meu irmão, despenteado, quase rouco, chamando o Jânio Quadros de comunista internacional, de agente da KGB, e que deveria ser deposto o mais rápido possível. O que eu acho engraçado do Lacerda é que esse maluco, ele sempre favorece o golpe. Ele estimulou o golpe contra Vargas, Vargas se matou. Agora ele vai estimular o golpe contra Jânio, Jânio vai renunciar. Ele vai estimular o golpe contra Jango e vai acontecer. Ou seja, o cara, ele é tudo, menos democrático. E aí, cara, a instabilidade do governo de Jânio é tão grande que ele perde a governabilidade. Simplesmente, tudo que ele manda pro Congresso, o Congresso fala: não, quem governa agora somos nós. Esquece, presidente, que esse cara é maluco. E ele começa a virar um fantoche. E a imprensa bate muito nesse ponto, que o Jânio não governa nada. Quem governa é o Congresso, quem governa é a Câmara. O Jânio é só um presidente simbólico. E ele vai ficando puto, vai ficando puto, vai ficando puto. E aí ele traça o seu grande plano, um genial plano. Ele manda o vice-presidente João Goulart para a China. O que eu te contei? O que diziam sobre o João Goulart? Que ele era comunista. Então, quando ele manda Jango para a China, para apertar a mão de Mao Tse-tung, para fazer discurso na Cidade Proibida, com martelo e a foice gigantesco atrás do Jango, ele está reafirmando a imagem de Jango como comunista. Que era uma coisa que ele devia, pelo menos, preservar o vice. Mas não. Ele fala: vai lá para a China, e aí tá aquelas imagens e noticiário, e tá todo mundo lá, tá vendo? Porra, vice-presidente comunista mesmo, cara comunista, não sei o que, babá, babá. E aí o Jânio surpreende o mundo inteiro com uma carta de renúncia. Mandou para o Congresso Nacional uma carta de renúncia, dizendo que forças terríveis levavam ele a renunciar. Na cabecinha do Jânio, o Congresso não ia aceitar. Ué, não saiu... Aqui, só inverteu. Aqui, ó, a cara do Lacerda, desesperado. Então, o que o Jânio pensou? O Congresso vai olhar e vai dizer o seguinte: mas, senhor presidente, se o senhor renunciar, quem vai assumir é o Jango, o comunista. O senhor não pode renunciar. E aí ele falaria: então,
Os senhores têm que me deixar governar e aprovar as minhas decisões. E isso é a cabeça do Jânio, as vozes que falam ali nos miolos dele. O Congresso olhou para a carta de renúncia e falou o quê? Beleza, ok. E assinou. E ele ficou burro. Ou seja, o cara blefou e se deu mal. Só que ele não se deu mal com o cargo de vereador. Ele se deu mal com o cargo de presidente do Brasil, cara. Então, assim, o cara ficou 7 meses na presidência. 7 meses na presidência. E vai deixar um vácuo no poder que vai gerar tanta instabilidade, tanto processo, que vai articular o golpe de 64. A intervenção militar de 64, em grande parte, é um problema do Jânio Quadros. E aí, cara, tem a lenda, que eu não sei se é verdade ou não, de quando ele embarca no avião, ele pede para o piloto dar umas voltas em Brasília, porque ele acreditava que o povo ia sair nas ruas. Não, Jânio, fica Jânio. E ninguém saiu nada, meu irmão. Tava todo mundo assim, tipo assim, pô, é mais um maluco, então dane-se. Então é meio melancólico, assim, né? É uma saída do poder ridícula, que vai deixar ele na história como me veio várias palavras, mas eu vou evitar. Mas como um cara irresponsável, no mínimo irresponsável, que está blefando com o Congresso Nacional por uma carta de renúncia. E ele nunca falou que forças eram essas. Ó, vou te falar, 20 anos depois, ele dando uma entrevista para Maria Gabriela. Aí a Maria Gabriela falou assim, senhor presidente, o senhor chamou as forças de ocultas, o senhor poderia revelar as forças ocultas? E aí ele olhou assim para Maria Gabriela e falou assim, me admira a senhora não ter lido minha carta de renúncia. Aí ela, eu não tive tempo de ler mesmo, assim, tipo, produção, o que eu estou dizendo. Ele, nunca chamei as forças de ocultas, chamei de terríveis. Ocultas por quê? Se estavam na frente de todos, as terríveis forças nacionais. Internacionais, perdoe-me, não consigo mesmo. E não fala. Ninguém nunca soube que porcaria de forças nacionais, internacionais, era essa. O que a gente sabe é o seguinte, ele jogou o Brasil na fogueira. Porque uma coisa ele estava certo, os militares não queriam João Goulart no poder. Se ligou? Então falaram para ele, não volta, que uma coisa ruim pode acontecer. O Jango falou, não volta um cacete. O que Jango faz? Tá? Esse cara aqui. Ele primeiro vai lá para o Uruguai. Ele estava com medo de entrar no Brasil de avião, é sério. Existia uma tal de Operação Mosquito, que era um plano para derrubar o avião do Jango. Ele, que não é bobo, foi para o Uruguai. Show? No Uruguai, então, ele começa a negociar para voltar para Brasília. E o Congresso dizendo assim, cara, melhor tu ficar por aí mesmo, porque os militares estão de fuzil na mão. Ele, não, meu irmão, a lei é clara, se o presidente renuncia, o vice-presidente assume. Eu fui eleito presidente, vice-presidente 2 vezes, com o JK e com o Jânio Quadros, e eu quero meu cargo. Aí ele entra no Brasil com um avião civil, de passageiro, porque a FAB falou, vai matar, 70 pessoas inocentes para matar um cara, se ligou? E aí ele chega em Brasília e ele vai ter a notícia que é importante, tá? O que acontece é o seguinte, o Tancredo Neves, isso aqui é a Folha da Tarde do Jânio, isso aqui é o Brizola com o João Goulart, mas o Tancredo Neves, já voltando naquela foto, antigo Tancredo é o antigo ministro da Justiça do senhor Vargas e um dos grandes deputados da Câmara, vai anunciar o seguinte, fala, Jango, o Congresso decidiu optar pelo seguinte, a gente vai adotar o parlamentarismo, ou seja, você é o presidente, beleza? Mas não governa. Quem governa é um primeiro-ministro eleito pelo Congresso Nacional. O primeiro-ministro eleito foi um cara chamado Brochado. É sério. E aí, acho que em uma semana viram que ele não ia conseguir dar no couro, e aí tiraram ele, e aí nomearam o Tancredo Neves. Então o Tancredão vai ser primeiro-ministro eleito pelo Congresso Nacional. Como quem diz, Jango, não é que eu queira te ferrar, não é que eu não quero que você governe, mas é porque se você entrar, os militares vão tomar o poder, cara.
Então começa no Brasil esse sistema chamado parlamentarismo. Não, claro, o parlamentarismo do Império, mas agora entenderam a ideia. O parlamento brasileiro elege um primeiro-ministro, que é Tancredo, e esse primeiro-ministro assume o executivo. E o Jango serve para nada. É uma figura simbólica. Aí entra na jogada esse cara aqui chamado Leonel Brizola. O Brizola, que é um cara que tinha uma força política muito grande e era governador do Rio Grande do Sul, ele fala, não, Jango, eles eram cunhados também, a gente não pode aceitar isso, cara. Você é presidente pela lei. E o Brizola vai ser o grande líder da chamada campanha pela legalidade. A campanha da legalidade não está dizendo. Eles querem que seja cumprida a lei. E a lei diz que quando o presidente renuncia, quem assume é o vice-presidente. Então, cara, o Brizola vai na rádio e convoca paralisação, e convoca manifestação. Ele faz uma coisa chamada o Grupo dos 11. Na rádio, o Brizola, ele dizia o seguinte, se você é a favor da legalidade, manda pra cá 11 pessoas que eu vou ler pra você na rádio. E as pessoas muitas vezes mandavam só porque queriam ouvir o nome. Ah lá, Renan, Otto Barreto. E depois, na ditadura, esses grupos vão ser perseguidos, cara. É uma galera que às vezes não tinha nada a ver. Mas gerou rebuliço, gerou mobilização civil e a galera vai começar a pressionar o Congresso pela legalidade. O que vai acontecer? O Congresso Nacional vai convocar um plebiscito. Olha que doideira. O Jango foi eleito em 1955, o Jango foi eleito em 1960 e agora ele vai ter que ser eleito de novo. No dia 6 de janeiro de 63, o Congresso convoca um plebiscito perguntando ao povo brasileiro, brasileiros, vocês querem o parlamentarismo ou vocês querem o presidencialismo? O que vocês querem? O povo tá nem aí para esses nomes. O povo só escuta o seguinte, vocês querem quem? Tancredo ou Jango? Tancredo ou o cara que aumentou o salário mínimo em 100%? Então, dos 12 milhões de votos, 10 milhões de brasileiros votaram de novo no João Goulart. Se ligaram? De novo. O cara foi pela terceira vez. E aí os militares, e nem o Congresso, nem ninguém podia, ir contra a escancarada vontade popular. Beleza? E aí assume Jango, agora empossado presidente da República. O Jango, cara, ele manda uma carta ao Congresso Nacional, como se fosse uma carta assim, bandeirinha branca. Congresso, eu não vou confiscar a casa de vocês, eu não vou fechar o Congresso, eu não vou implementar uma ditadura unipartidária. Eu tenho orientações de esquerda com toda certeza. Mas eu não sou um comunista maluco que vou transformar o Brasil na China. Foi uma carta tipo assim, vamos ser amigos, beleza? Deixa eu dar um golinho, Renan. O Congresso lê a carta e tal, né? E promete uma colaboração. O problema é que o ministério do Jango, cara, para os militares era inaceitável. Ministro da Casa Civil, Darcy Ribeiro, um pensador, antropólogo, conhecidamente de esquerda. Ministério da Educação, Paulo Freire, odiado pelos militares. Dono da frase, o capitalismo é o único sistema que inventou a miséria dentro da abundância. Mas foi um alfabetizador que vai alfabetizar milhões de brasileiros. Miguel Arraes, cunhado do Brizola. Então, quer dizer, o redor do governo era um governo de esquerda. Em um momento de Guerra Fria, a ideia de ser de esquerda e ser comunista é praticamente a mesma coisa. E aí o Jango manda o seu plano trienal. Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele quer buscar melhor distribuição de riquezas e ele quer encampar refinarias de petróleo. Aí vem a imprensa e começa a bater muito duro. Cara, logo depois que ele assume, o presidente dos Estados Unidos tomou um tiro na cabeça. John Kennedy teve a cabeça explodida, os miolos saíram, lá em Dallas, Texas. E o vice-presidente que assume, Lyndon Johnson, ele já assume prometendo combater o comunismo no mundo inteiro. Porque apesar do assassino, o Oswald,
ser um fuzileiro naval americano, botaram a culpa na KGB, falaram que era o comunismo, dane-se essas investigações. Então, cara, qualquer governo de esquerda na América passa a ser visto pelos Estados Unidos como um governo inimigo. O Wikileaks vazou uma conversa do embaixador americano com o presidente Johnson, aonde o embaixador americano dizia assim: senhor presidente, João Goulart no poder não faz do Brasil uma nova Cuba, faz do Brasil uma nova China. Dizendo o seguinte: esse cara é comunista e o Brasil é grande pra cacete. E aí, de repente, o dólar dispara. Claro, eles têm reserva para isso. E aí eles começam a fazer o que eles sempre fazem, que é uma coerção fiscal, uma coerção financeira. Valorizando o dólar, desvalorizando o cruzeiro, aumentando a inflação e criando um clima de instabilidade contra o presidente. Se ligou? Quando a gente entra em 64, a situação do Jango estava muito complicada. Por quê? A inflação não parava de aumentar, a imprensa não parava de bater, os militares não paravam de ameaçar e o tio Sam tá lá, ó, manipulando as fichas para ferrar com o governo dele. E aí não bastasse as forças da direita, burguesia, Estados Unidos e militares pressionarem, ele também era pressionado pelas forças de esquerda. União Nacional de Estudantes, Liga Camponesa, Bloco Operário, que queriam as tais das reformas de base. E o governo dele está passando e ele não consegue, ele não está falando em fazer. Então o Jango ali no meio dessa briga maluca, ele vai tomar uma decisão. E essa decisão foi jogar para a esquerda de vez. Ele faz um comício aqui no Rio de Janeiro, na central do Brasil, local que se passa hoje em dia 2 milhões de trabalhadores todo santo dia. Na época isso era mais ou menos 500 mil, ou seja, é um local muito forte para o trabalhismo brasileiro, se ligou? Tem uma identificação muito grande com o trabalhador. E ele ali, ao lado de sua esposa, vai prometer as 5 reformas de base. Show? Primeiro, uma reforma urbana. Depois eu mostro para vocês o slide. Qualquer imóvel desabitado, desobrigado, vai ser confiscado se não tiver uso em 5 anos. Segundo, uma reforma eleitoral, promete voto para os analfabetos. Reforma educacional, proposta de Paulo Freire, 10% do PIB, obrigatoriamente para a educação. Reforma tributária, os mais ricos vão pagar mais impostos, os mais pobres menos impostos. E a última, que é a terrível reforma para a galera, que é a reforma agrária. Confisco de latifúndio produtivo para dar para as ligas camponesas. Quando vocês vierem ao Rio de Janeiro, vocês vão perceber o seguinte, que ao lado da Central do Brasil tem um palácio imenso, chamado Palácio Duque de Caxias, que na época ainda era o Ministério da Guerra, e é ao lado da Central. O que eu estou querendo te dizer? Lá em cima, no 8º andar do palácio, estava Castelo Branco, estava Goberry, estava Costa e Silva, os futuros ditadores olhando, meu irmão, 350 mil trabalhadores com bandeira da CUT, com bandeira da Uni, e abaixo os latifúndios, legalidade para o Partido Comunista e cara do Fidel Castro. Então, para essa galera militar, parecia uma verdadeira revolução comunista. E essas fotos vão circular o mundo inteiro. Chega em São Paulo, beleza? São Paulo, no final de semana seguinte, responde com uma manifestação popular organizada, por exemplo, por Hebe Camargo, a socialite, que tinha um colar, um telefone de pérolas, chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, indo contra o presidente, chamando o presidente de comunista e quase que implorando por uma intervenção militar para salvar o Brasil. Essa passeata em São Paulo teve 500 mil de pessoas. No Rio de Janeiro teve também mais cerca de 80 mil pessoas. Essas aqui são as reformas de base, beleza, pessoal? Então, quando os paulistas foram às ruas pedindo uma intervenção militar, grande parte do exército fala, agora é a hora. Uma semana depois, havia a promessa que no Rio de Janeiro teria uma resposta e que o movimento operário ia colocar 1 milhão de pessoas em favor do Jango. Então, entre esses 2 finais de semana, o exército precisava tomar uma decisão. E o exército, assim, por exemplo, o Castelo Branco, ele não estava totalmente certo
de que realmente o golpe militar era algo favorável, entendeu? Então, naquela indecisão, veio um cara chamado Olímpio Mourão Filho. Eu já te contei sobre esse cara em 37, que foi o cara que fez o plano Cohen para justificar o golpe de Estado do Vargas, o chamado Estado Novo. É o mesmo cara. Ele era capitão na época de Vargas e ele é general. Ele sai de Juiz de Fora em comboio militar, com tanque blindado, um monte de caminhão, em direção ao Rio de Janeiro, para tomar o Rio. E aí ele força os militares a fazerem o mesmo em direção a Brasília. Quando o Jango sabe que o golpe está acontecendo, ele mete o pé. E ele vai para o Rio Grande do Sul. Quando ele chega no Rio Grande do Sul, ele encontra o Brizola, o cunhado dele, de fuzil na mão. O Brizola chega lá na pista de pouso e fala: Jango, o 3º Exército Rio-Grandense está preparado, tchê, para resistir ao golpe militar. E é esse o momento que Jango olha para Brizola e diz uma frase que vai ficar marcada e debatida eternamente pelos professores de história nas mesas de bar. Ele olha e diz: Brizola, meu cunhado, prefiro o exílio ao ver derramada uma só gota de sangue brasileira. E ali ele desistiu. Porque o que o Brizola oferecia para ele é uma resistência. Mas essa resistência do Brizola é uma guerra civil. Sem dúvida alguma. Que para muitos brasileiros é o que falta dentro de um país que não tem marca de guerra, nem de revolução, e que tem um povo muito mais próximo a uma plateia do que a um povo de verdade. Brizola vê o Jango indo embora para o Uruguai e sabe que ele vai ser o próximo, então ele vai também. Um porta-avião americano estava passando, coincidência, pelo Atlântico, o que é uma demonstração muito evidente de que os americanos estavam ali articulando com os militares brasileiros essa intervenção. Isso tem um nome, é chamado Operação Brother Sam, ou seja, o Uncle Sam de sempre intervindo nos assuntos brasileiros. Essa intervenção militar, ela tinha uma promessa. Ela dizia que seria provisória. Durou 21 anos. E eu te conto essa história na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.